Daniel, boa tarde. Grande mestre, boa tarde, tudo bom? E aí, como é que tá? Tô bem, e você? Tô bem, cara. Tô bem, graças a Deus. Estamos Tô aqui aqui. Uhum. para mais uma edição, né? De Investidores sobre análise fundamentalista, né? Isso. Então hoje a gente vai se debruçar sobre alguns indicadores mais utilizados no mercado para avaliar a saúde financeira, econômica e financeira da empresa, né? Isso. Muito bem. Vamos lá. Vamos Vamos tocar o aguardar, barco. vamos ver se chega mais gente para a E gente isso é aguardar começar uns já. 5 minutinhos aí, né? Perfeito. Uns 3 minutinhos, a gente Enquanto isso, toca o você vai, barco. vai me contando E como aí, o foi que a que achou do semana. mercado? Como achou o mercado? Você disse, não, foi tranquilo. Eu foquei mais. Essa semana eu adquiri mais fundo imobiliário. Na verdade, foi a subscrição de alguns. Que já estavam na minha carteira. Aí finalizei o meu decisorial, terminei essa semana, né? Assim, se eu iria investir todo ou não. Acabei não investindo todo o direito que eu tinha, né? E quando Entendi. você investe em fundo imobiliário, ele não tem, teoricamente, ele não tem dívida. E aí, para você É, aumentar para ele obter mais recursos, ele precisa fazer subscrições. entendi. E aí tinha um que eu tenho ele, é a minha maior posição em fundo imobiliário hoje. E aí eu estava na decisão se eu ia aportar integralmente o direito que eu tinha, né, exercer completamente o direito que eu tinha. Só que eu acabei não exercendo ele por completo, porque o preço que estava ele oferecendo, né, não Uhum. estava muito atrativo, né? Entendi, E aí, entendi. consequentemente, não baixaria meu preço médio. E aí eu preferi não arriscar, né? É, Ou não é questão não de arriscar, mas assim, não subscrever, sabe? entendi. Deixa eu só acender aqui a luz aqui do quarto, peraí. Que aqui tá escuro, não sei se todo mundo tá me vendo direito. Apesar de estar vindo uma luz aqui, que Ah, aqui tá. Aí no Canadá tá onde? Tá dia, tá noite? Como é que tá aí? tá dia aqui no Canadá tá dia e tá. É apenas uma hora atrás do horário do Brasil. Ah, tá. Porque Pô, apenas, massa, massa. a princípio são 2 horas de diferença, mas como estamos aqui no verão, é 1 hora de diferença só. Ah, tá, entendi. Entendi. Então, Peraí que eu só posso acender a luz aqui do quarto. beleza. As pessoas estão entrando já. Ô, boa tarde, meu povo. Lore- Lorena entrou agora. Como vai, Lorena? Eita, entrou titia. Agora sim, agora ficou um pouquinho melhor. Tem, Acendi aqui a ô, luz. tem minha mãe também. Minha mãe, Alcideia, aqui também está conectada. Boa tarde a todos. Sejam Massa, bem-vindos. massa, Venham. massa. Chamo mais outras pessoas, porque hoje vai ser muito bom. Hoje, porque a Hoje. discussão não vai ser teórica, vai ser mais prática. Então, vamos lá, pessoal. Se as Uhum, coisas estão confusas, né, sobre como detectar uma empresa boa, ou se ter saúde boa, vem aqui que a gente uhum. tenta desconfundir. O nosso É, objetivo é isso. a gente tenta dentro da nossa. Dentro daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente ensina. Exatamente. Lori Santana tá falando boa tarde, tudo bem? Lorena é minha amiga, ela foi minha aluna. Gosto Ah, muito de massa, Lorena. Muito bem que ela está massa. aqui. Agora eu não quero mais que ela falte, não. Viu, Lorena? Vem aqui toda Uhum. hora. Ah, minha mãe também mandou oi. Desde Rio de Janeiro. Oi, mamãe. Hum. Daqui a pouco vai começar. Vamos esperar um pouco, ver se chega mais gente. Pra gente tocar o barco, né? E É, aí, cara, essa semana aí foi bacana. Assim, o Ibovespa subiu um pouquinho, depois caiu, né? E aí ficou naquela, né? De subir, militar. descer, né? Mas assim, aquilo ali não me interessa muito não, entendeu? Entendi. Assim, como meu negócio é longo prazo, eu Exatamente. não, eu não, eu não, eu não, Não se, não não se boto isso como preocupe com, aspecto principal. com essa volatilidade, né, de curto Nada, prazo. Pode nada. Tem dia esquecer. que eu nem olho o mercado.
Tem dia que eu nem olho, não vou mentir. Você acredita que há mais de um mês nunca olhei mais nas ações, nunca entrei mais na plataforma para ver? Por quê? Porque eu comecei a escrever um artigo. Eu falei para você, né? Não tem mais tempo para nada, nada. Não sei o que está rolando no mercado. Minhas ações estão lá na minha carteira, nem aí estou. Eu só vou botar essas coisas agora quando terminar esse artigo, porque é um artigo que eu mesmo me prometi, né? Que eu vou escrever, que vai ser um artigo pesado para ser publicado numa revista de alto impacto. Então, concentrei toda a minha energia. 24 pra horas. Isso agora, né? Pra isso. Não, Marco, bacana, bacana. E aí, cara, na verdade eu tenho um robô, né? Assim, como eu programo também um pouco em VBA, eu tenho um robô que ele já faz tudo isso pra mim, ele fica monitorando, né? Aí no final do dia eu só tenho uma planilha que já me dá tudo, como se fosse um resumo do mercado do dia. Eita. E aí ele já me traz tudo, aí eu pego e analiso, tá? Depois, quando eu voltar pro Brasil, eu vou encontrar com você, vou aprender muitas coisas. Você tem muitas ferramentas interessantes. Eu tenho ferramentas de valuation que já faz tudo para mim, né? Que bom. Aí eu não perco muito tempo catando os dados, né? Na verdade, assim, eu boto o robô para funcionar e vou fazer outra coisa, né? E aí depois o robô traz, aí eu pego, faço a minha interpretação daquilo que eu acho importante ser analisado ou não. Enfim. Perfeito. Então, professor e Bruno, vamos começar. Já passou. Vamos lá. 10 minutos passaram, a gente vai começar logo. Então, pessoal, hoje a gente vai discutir sobre análise fundamentalista das ações. E quem nunca ficou na dúvida, né? Sobre como saber se a empresa é boa, é saudável ou não. Né? Quem nunca ficou com essa dúvida, joga a primeira pedra. Na verdade, é a preocupação de qualquer investidor, porque todo mundo sabe que investimento encarrega riscos. E quando falar de renda variáveis, ações ainda é pior, né? Então, é necessário fazer algumas análises preliminares antes de decidir investir. E uma das ferramentas utilizadas, existente, é a análise fundamentalista. Então, essa análise pode ser agrupada em dois. Então, a gente vai apresentar nessa edição o primeiro grupo, que trata de análise, né, de múltiplos, que são vários indicadores atrelados a demonstrações contábeis e tal. Então, professor, já podemos começar. Vamos falar primeiramente de endividamento, que é um indicador muito importante para se tomar decisão de investimento, porque o grau de endividamento pode determinar, né, enquanto a empresa boa é sólida ou não. Então, vamos abordar esse aspecto rapidamente aí. Tá, vamos lá. O Messi chegou aí também, viu? Tá na área. Boa sorte. O foco de hoje será somente nas empresas. Exatamente. Não necessariamente. Sim. Vai ser o foco nas empresas. Nos instrumentos que nós utilizamos para analisar as empresas. Perfeito. Exatamente. Tá, vamos lá. Então, antes de nós começarmos a entrar no endividamento, nós temos que entender o seguinte. Uma empresa, né, do ponto de vista contábil, ela tem fontes de recursos e as aplicações de recursos, né? Então, é esse equilíbrio que forma uma empresa, seja qualquer pequena, grande, enfim, ela tem fontes de recursos e aplicações. Essas fontes podem ser próprias ou de terceiros. Quando nós falamos em endividamento, bem verdade, nós estamos nos referindo àqueles recursos que eu busco junto a terceiros que estão fora da empresa. Perfeito. Só que, quando uma pessoa vai buscar recursos junto a uma outra pessoa, essa outra pessoa vai precisar de ter confiança de emprestar aquele recurso. Perfeito. Certo? Aí tá, ela vai te emprestar. Vamos lá considerar a hipótese que ela vai te emprestar. Ela vai te emprestar, mas só que ela vai ter que ter um prêmio por isso. Porque ela pode ter ela tem um risco ali, digamos, se você toma um dinheiro emprestado por algum motivo, sabe lá, carga d'água for, você não paga. Perfeito. E aí, esse é o risco. E aí, esse risco é mensurado através dos juros. Então, juros, na verdade, é a remuneração pelo risco que a pessoa está tomando pelo fato de ela estar obtendo recursos junto a terceiros. Perfeito. Tá. E aí, quando nós falamos em endividamento, nós falamos na capacidade da empresa
dessa fonte de recursos, ou seja, como é que está estruturada essas fontes de recursos. E aí, a grande pergunta é, será que ela tem mais dívidas decorrentes de recursos pegados junto a terceiros? Será que tem mais dívidas de recursos pegados junto ao próprio, aos detentores do capital, ao capital próprio, enfim. Então, é isso que endividamento vai nos dizer. Também tem que dizer o seguinte, endividamento não é ruim. Né? Dívida não como diz um ditado aí no mundo das finanças, diz o seguinte, dívida não é para ser paga, dívida é para ser administrada. Quando uma empresa, ou uma empresa, uma pessoa, ela toma recursos, né, e aplica esses recursos de forma eficaz, de forma eficiente, né, gerando valor para os detentores de capital e os detentores de recursos que emprestam, é ótimo. Né? Então, assim, dívida não é tão ruim assim, né? Desde que seja bem administrada. Perfeito. Então, endividamento mesmo, nos países envolvidos, as empresas, a maioria eles pegam dinheiro emprestado para poder fazer negócios, né? Então, endividamento, como o professor está falando, é algo necessário inclusive, a literatura demonstra que as empresas que pegam dinheiro emprestado tendem a ter maior desempenho do que as empresas que usam os recursos próprios. Porque quando você pega dinheiro emprestado, você tem maior responsabilidade. Então, você trabalha mais para poder honrar seus compromissos. Então, aqui, o indicador de endividamento nada é maior do que a capacidade da empresa, analisar a capacidade da empresa honrar seus compromissos, se ele consegue pagar o seu dinheiro emprestado. Para isso, a gente vai falar de forma concreta agora de alguns indicadores usados para poder mensurar, né, o nível de endividamento de uma empresa. Um dos indicadores muito mais utilizado é o endividamento líquido sobre o PL. Então, esse endividamento líquido sobre o PL indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar seus ativos. Por exemplo, a gente pode pegar o valor total da empresa e resumir em R$1. Então, você pega para cada R$1 que a empresa tem, quanto representa o dinheiro que ele está devendo ao terceiro. Então, isso pode ser um indicador para você ver se a empresa está muito endividada ou não, considerando a conjuntura, né, total e também o setor da atividade da empresa. Então, esse grau de endividamento é muito sensível. A aceitabilidade é sensível considerando o setor. Então, tem setores que podem ter endividamento elevado, mas considerando o setor, é aceitável, por exemplo. Né? Pode isso. E sem falar o quê? Que, assim, como nós fazemos análise fundamentalista, né? Porque esse que nós estamos fazendo dos indicadores através dos múltiplos. Exatamente. Como nós fazemos, digamos assim, como é que nós podemos dizer, essa empresa está muito endividada? Não, essa empresa não está muito endividada. Nós temos que fazer um trabalho de comparação, né? Um trabalho de comparabilidade. Então, eu preciso comparar empresas que integram o mesmo setor. Então, a premissa básica é essa. De nada adianta eu comparar isso aqui com isso aqui. De nada adianta, porque eles são completamente diferentes. Eu tenho que comparar os pares com os pares, que apresentam características semelhantes. Por exemplo, eu não vou comparar uma empresa do setor bancário com um posto de gasolina. Não adianta, né? Eles têm estruturas de endividamento diferentes, têm alavancagem, ou seja, tem várias características do negócio que são completamente diferentes. Então, resumindo, para você comparar se a empresa tem um nível de endividamento aceitável ou não, como o professor está falando, o primeiro ponto de partida é você considerar o setor. Vamos supor que você queira, por exemplo, investir no setor do setor financeiro. Então, você pegar os bancos, financeiro é bem abrangente. Então, você pode pegar setor seguro, né, segmento de seguro, bancos e tal. Então, você pegar o banco, você pegar o endividamento e você compara para ver, dentro desses conjunto de empresas que você selecionou, qual tem o nível de endividamento mais controlado, porque a questão é se o nível de endividamento está controlado ou não. Isso. Exatamente. E comparar sempre, digamos assim, aí tem que saber um pouco de estatística, né? Assim, você calcular a média ou a mediana, enfim, né? Calcular, fazer uma curva normal.
E aí, assim, você comparar como é que está aquela empresa que você está analisando em relação a Então, seus pares. exatamente, em relação à média Para a daquele partir setor. daí você, porra, vale a pena ou não, sei lá, tá muito endividada. Porque para chegar a essa conclusão, se uma empresa está ou não endividada, antes de mais nada, nós temos que fazer um trabalho de comparação. Comparar com o Exatamente. quê? Aí eu Exatamente. comparo com os pares, Exatamente. né? O indicador por si só pode te dar uma direção, pode te dizer se, por exemplo, vamos supor que para cada um real investido, a empresa está pegando R$ 5 emprestado. Aí isso aí você nem precisa comparar, você está vendo que a empresa está muito altamente endividado. Então, você faz essa análise relativa entre setores. Por exemplo, eu trouxe um caso concreto para a gente não ficar, né, discutindo Hum. assim, em vão. Então, eu fui lá rapidamente agora para poder. Eu peguei alguns indicadores de, como eu chamar, de duas empresas bem conhecidas, que é a Vivo e a Oi, né? Então, por que a Oi? Porque quando surgiu essa crise e todo mundo está correndo para a bolsa para investir devido à queda da taxa de Selic e tudo. Então, uma das ações que o iniciante que não sabe muita coisa sobre o assunto é ir comprar as ações da Oi, diz que é barato. A gente vai discutir se o que é barato ou não barato, se essa palavra é adequada ou não, na próxima live. Então, eu trouxe as duas realidades que são empresas que atuam no mesmo, né, segmento, digamos assim. Então, se você pegar endividamento sobre o patrimônio líquido, que é o endividamento relativo em relação ao patrimônio da empresa, a Vivo está tendo um endividamento 0,07, enquanto a Oi está 2,47. Quer dizer que para cada um PL da Vivo, ele tem 0,07 só, enquanto a Oi está tendo 2,49. Se você fizer essa comparação, você já vê, né, a diferença para poder ver Uhum. se onde investir ou não. É claro, tem outros fatores que são levados em Não, consideração. claro, é porque indicadores indicam, não determinam, né? É, É, assim, na verdade, a análise fundamentalista é o seguinte: ela parte do negócio, né? Ela parte da empresa, né? A empresa, os indicadores contábeis, ele na verdade é um espelho, é um reflexo, né? Em certa medida, do negócio, e é a partir disso aí que nós tomamos a decisão ou não de comprar uma ação ou não. Então, na verdade, os indicadores contábeis que nós utilizamos na análise de múltiplos, eles indicam, não determinam, exatamente. certo? E é por isso que quanto mais indicadores você utilizar, quanto mais calibragem, boa tarde, professor Constantino, né, coordenador lá de contábeis da Unijorge, professor Mário, valeu aí também, falou que ele utiliza também a mediana, que A nem eu. mediana, é. Porque, É que a porque às mediana é a vezes, medida. porque às vezes, como chama, as medidas como chama, centrais, como a média, a De tendência mediana, central. é porque a média às vezes pode enganar se existe outliers. Isso é, Então, a mediana é muito mais razoável, né, para fazer a é comparação. para fazer comparação. Então, Aí é isso. Aí a gente tem que trabalhar isso, né? Digamos assim, endividamento é bom? É. Agora sim, desde que a gestão saiba utilizar os recursos que está sendo emprestado a ela. Se ela conseguir pegar esses recursos e aplicar de forma eficiente, de forma eficaz, gerando valor para os acionistas, para os detetores de capital, ótimo. perfeito. Então, agora a gente falou um pouco sobre endividamento, porque a gente vai deixar para o público fazer as perguntas e tal. Então, agora a gente vai falar um Uhum. pouco sobre eficiência, né? Então, falando de eficiência, estamos vendo o quanto a empresa usa recursos para poder, de forma eficiente, para poder produzir mais. Então, lá também tem, como chama, vários indicadores que são utilizados para poder medir a eficiência de uma empresa. E a eficiência é um indicador muito importante, inclusive quando o assunto é comparar, né? Porque quando uma empresa muito eficiente, nos momentos de estresse, como a crise, por exemplo, eles conseguem resistir, porque eles têm uma Uhum. margem de segurança bem. Então, isso é muito importante, é um dos indicadores muito utilizados também. Então, a gente vai, Uhum. por exemplo, ver um indicador rapidamente, que o professor Bruno vai falar rapidamente, que é o indicador de Vamos lá. EBITDA sobre a receita líquida, margem de Tá. EBITDA. Vamos lá. Vamos
A margem indica eficiência da gestão. É um indicador, né? É uma proxy, né, que nós utilizamos para medirmos a eficiência. Ou seja, será que a empresa, com os recursos que lhe foram entregues, os gestores, será que quando a gente entrega esses recursos a esses gestores, será que ele está conseguindo converter aquilo ali em lucro? Né? E, Perfeito. consequentemente, dividendos, dividendos, juros sobre capital próprio, em geral, proventos para os acionistas? Essa é a grande pergunta. Né? Perfeito. Então, a margem é uma métrica de eficiência, né? Eficiência operacional. Quanto maior for a margem, Melhor. melhor. Por quê? Perfeito. Tem duas coisas. A empresa, ela consegue entregar valor à sociedade, né, aos consumidores, à medida em que... porque a margem é a diferença, de forma bem simples. É preço menos custo. E quanto maior for essa distância entre preço e custo, aqui eu tenho uma margem. Tá E sobrando. aí, isso é o que está sobrando. Ora, eu posso ter o seguinte: eu posso ter empresas que trabalham entregando valor, ou seja, na medida que ela entrega valor para a sociedade, ela consegue precificar melhor seus bens e serviços, e aqui dentro ela tem uma boa gestão de custos. Perfeito. Então, a margem, ela tem esses dois viés. Ela consegue, aqui do lado da receita, entregar valor, né, para a sociedade. Quando você compra um bem ou um serviço que satisfaz a necessidade das pessoas que estão adquirindo aquilo. E aqui internamente você consegue controlar os custos, né, as Perfeito. despesas, né? Você tem uma boa gestão dos recursos ali da empresa. Então, consequentemente, a margem é isso. Deixa eu falar um pouquinho rapidinho sobre a EBITDA. A EBITDA é o seguinte: toda empresa ela tem três tipos de fluxo de caixa. O operacional, ou seja, como entra dinheiro e sai dinheiro da empresa através do negócio. Negócios. Do financiamento, né? Ou seja, do financiamento, ou seja, como ela pega esses recursos, esse dinheiro para financiar a empresa, e do endividamento. O EBITDA é uma medida, é uma aproximação do fluxo de caixa operacional da empresa, ou seja, como a empresa gera dinheiro através do negócio. Por isso que existe a margem EBITDA, que é o que? Você ponderar ou dividir o EBITDA, né, que é essa aproximação do dinheiro que entra dentro da empresa pelo negócio, Negócios. e dividir pela essa receita líquida. Né? Perfeito. E aí é interessante o EBITDA porque ela é uma aproximação do quão eficiente o negócio está gerando. Né? É Perfeito. como se fosse um lucro operacional. Exatamente. Então, como o professor está falando, trazendo isso para a realidade, para quem não é da área de finanças, contábeis, economia, é o seguinte: vamos supor que você abre um pequeno negócio em que você faturou, por exemplo, R$ 1.000. Vendeu as coisas por R$ 1.000 num determinado momento, num mês, por exemplo. Só que essas coisas que você vendeu, né, e custaram para você. Então, e depois, antes de você vender, você teve algumas despesas. Então, quando você pegar essa receita R$ 1.000, vamos supor que as mercadorias custaram, por exemplo, R$ 500 para você. Então, você pega os R$ 1.000 menos 500. Aí você vai encontrar a margem bruta, que é, ou como chama, o lucro bruto. Pegando esse lucro bruto sobre a receita líquida, você encontra a margem bruta. Só que essa margem bruta não dá muitas informações. Você desce um pouco, quando você descer um pouco, aí você vê que depois você vai tirar desse lucro bruto as despesas que ocorreram decorrente da venda, o que for lá. Aí você vai sobrar um valor sobrando, tirando todos os gastos, de fato, além dos custos e das despesas. Aí esse valor que sobra a gente chama de lucro líquido. Então esse valor pode ser relativizado para poder facilitar a comparação, né, para mediar a eficiência, por exemplo, de uma empresa e tal. Então, é isso que o professor Bruno está explicando. Ele está dizendo que EBITDA é uma métrica que é utilizado para ver enquanto a empresa está gerando a parte somente das operações, atividade operacional principal da empresa. Então, é uma medida como eu chamo, muito útil para comprar a lucratividade das empresas. Então, se você comprar, por Isso. exemplo, se uma empresa é lucrativa ou não, eu vou usar, como chama, margem EBITDA para poder comparar elas. Né? Agora sim, existem tipos de margem, né? É, Assim, uma margem bastante interessante é a margem EBITDA, né? é,
que ela, como eu falei, né, o EBITDA é uma aproximação, é uma proxy, né, como nós chamamos no mundo acadêmico, do fluxo de caixa da empresa, ou seja, do como a empresa está conseguindo ganhar dinheiro através do negócio dela. Perfeito. Né? E aí, Só como dos nós negócios pegamos dela. isso, exatamente. E aí é uma aproximação. E quanto for maior, melhor. Né? Melhor. E aí, sempre comparando, assim, não existe um número ótimo assim para você verificar a relação desse indicador margem EBITDA. Eu, particularmente, eu gosto de sempre trabalhar com alguma medida de tendência central. Né? Seja média, seja mediana, eu trabalho mais com a mediana. Né? Ele Assim, te viu. para identificar. Uma senhora perguntou, temos uma Isso, percentagem de Shirley. margem que podemos considerar. Por isso, com base nisso que eu já estou respondendo Perfeito, ela. Né? perfeito. Não falei diretamente, mas já estou falando que não existe um padrão, assim, um número exato. Não, não Né? existe um Assim, na número verdade, ideal. existe isso. Assim, a ideia numa margem, quanto maior, né? Como eu Melhor. falei, né? A margem é isso aqui, ó. Aqui é o preço e aqui é o custo. Quanto maior for distante essa distância, esses dois itens, é interessante. E aí a ideia é a seguinte: quanto maior, melhor. Se a Exatamente. empresa que você está comparando, que integra um determinado setor da economia, você fazer essa margem EBITDA e a dela for maior do que a de todas, ou Todas. maior do que a mediana ou a média do grupo, já é um indicador interessante. Entendeu? Exatamente. Então, você calcula, você não tem número ideal, como ele falou, você seria interessante você pegar as empresas daquele setor e você calcular a mediana. Aí você vai ter um valor X. Aí você compara os diferentes, né, como chama, margem EBITDA, comparar em relação à mediana. Obviamente, quem vai ter como chama, o maior do setor sabe, já vai ficar a empresa que tem maior eficiência do setor. Então, você pega o Uhum. valor e compara. Ou você pode determinar, porque depende de cada investidor. Vamos supor que você está interessado em uma empresa. Você não quer saber de outro. Você gosta daquela empresa. Você quer investir naquela empresa. Então, é uma empresa-alvo. Então, você pode determinar uma margem para você, que é um alvo. Eu quero que a empresa tenha, no mínimo, uma margem de 20%. Margem EBITDA, obviamente. Aí você vê, se ele tiver, aí cabe. Se não tiver, aí isso é decisão sua. É pessoal, às vezes. Então, você Uhum. vê aí. Muito Eu tenho bem. colegas que investem em empresa A ou empresa B. Ele não investiria na empresa que eu invisto, eu não investiria nessa empresa que ele É, tem, porque eu tenho minha filosofia. Eu falei, rapaz, essa empresa tal não atende alguns dos meus os critérios. critérios, não vai. Né? E assim, eu não entro nela. Né? Agora, vamos... Amanhã depois eu posso até entrar, Exatamente. Então, mas vamos por hora não. para encerrar esse assunto e trazer isso a Hum. dia a dia de a gente, é o seguinte: você, vamos supor que você trabalha, você tem seu pequeno negócio, aí você fatura, né? Você fatura R$ 100. Só que para faturar você Uhum. precisa gerar custos, que é quanto custou aquele bem, o serviço e também algumas despesas relacionadas à venda. Então, você pegar esses R$ 100 que você vendeu e tira todos os custos. O que sobrar é lucro. Aí você divide isso para ver para cada R$ 100 que você está vendendo, quanto está sobrando para mim, de fato. Pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 20%. Quanto maior, melhor. Então, Uhum. quanto maior, melhor. Agora, se você tiver várias opções de empresas, aí você compara, né? Obviamente. Então, tem Uhum. outra margem que é margem líquida, que é você pegar o lucro líquido dividido pela receita líquida. Nesse caso, você já tirou tudo o que sobrar, como eu estou falando, né? Tirou tudo o que gastou, aí você vê em relação a cada unidade vendida de moeda, eu queria saber quando sobra para mim. Então, se eu vendo R$ 100, tá sobrando quanto por cento aí para mim? Aí, eu estava fazendo meu negócio lá, no início, cara, a minha margem girava em torno de 1%. Eu mesmo sabia que não era um bom negócio, mas era no início de negócio. Então, é importante para essas coisas de margem levar em consideração as características da empresa. Uma empresa consolidada é uma coisa, uma empresa que está, né, começando, por exemplo, um small caps e tal. Então, leva outras variáveis, né, em consideração, ajuda muito a tomar uma decisão Uhum. bem informada e bem consistente. Então, a gente vai passar para o Dá um próximo. alô aí para a Ana Lúcia, que foi minha chefe lá na Prefeitura de Salvador, que entrou aí
na live, Magno, CBAV também deu uma entrada aí, boa tarde. Abraço, A galera que tá Magnus, assinando grande aí. mestre. Samuel, meu irmão está lá, Samuel. Sejam bem-vindos. Uhum. Tem Linda, ô, minha Tá, sogra tá aqui, então eu vou ter que me comportar, viu? não pode falar mal, viu? Eu não posso falar mal, É. né? Eu não falo mal porque minha esposa tá ouvindo também, aí depois eu falo mal da sogra, ela bate pra mãe, aí... Tem Gilson, tem Dizem Afro, que é minha esposa. É, Então, Gilson, amigão, minha esposa tá né? O conectada, homem aí então... da Amarok. Gilson, É, boa tarde, seja contador, bem-vindo. ele é o homem da Amarok aí, E faz rali com a Amarok. tem meu pastor que está aqui também. Pastor, boa tarde. Vamos dar Uhum. prosseguimento para não Vamos lá, perder. vamos lá. Vamos dar. Agora, falando de eficiência, agora a gente vai falar sobre a rentabilidade. Então, vou É fazer a uma introdução rentabilidade. breve e Vai vou lá, deixar a fale. palavra para o professor Bruno destrinchar isso, porque ele é o chefe. Sou Então, nada, eu sou um mero operador da contabilidade. então, o que acontece? Geralmente, quando se fala de investimento em qualquer negócio que seja, em ações, abrir um pequeno negócio, fabricar bolo para vender, por exemplo, qualquer outro, qualquer negócio que a gente... São duas coisas que são importantes que a gente questiona. Antes mesmo de falar do risco, que é muito mais importante, tem duas coisas. A gente fala sobre a lucratividade e falar sobre a rentabilidade. Hoje, o que a gente apresentou sobre a eficiência está relacionado à lucratividade. E, às vezes, esses dois termos são confundidos. Na verdade, na prática, são diferentes. Uma empresa pode ser bem lucrativa e não ser rentável, né? Então, a gente vai ver agora, vai falar rapidamente sobre a rentabilidade. E quando está falando de Uhum. rentabilidade, é para ver quanto a empresa está gerando, considerando o capital, né, que foi entregue a ela. Não esqueça, a empresa é uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica, né? Então, ela tem suas coisas diferentes pelo princípio de entidade, de pessoas que são dono dela. Então, a gente quer saber, por exemplo, quanto a empresa está trazendo de retorno para os criadores, os fundadores, os sócios, acionistas. Então, essa informação é muito importante para a toma de decisão. Isso que a gente vai apresentar agora. Aí, Tá, vamos pode lá. falar sobre o ROI, capital de juro, giro de ativos e tal. Pode ir. Vamos lá. Como eu falei logo no início, você tem recursos que são entregues à empresa e a aplicação desses recursos. O lucro, na verdade, é o quê? É o retorno do... Então, você aplica esse recurso. Essa aplicação de recurso gera lucro. E esse lucro retorna para os detentores de capital. Perfeito. Na forma de juros, dividendo, enfim. Então, existe, na verdade, como nós falamos de rentabilidade, nós estamos falando do retorno do dinheiro que foi entregue aqui. Então, eu entrego o dinheiro aqui, eu aplico aqui, essa aplicação gera um ganho, esse ganho eu volto para os donos do capital. Perfeito. Então, quando nós falamos de rentabilidade, nós estamos falando exatamente do retorno do capital aplicado. Né? Muito bem. Então, falando nisso, a gente vai ver rapidamente um dos indicadores utilizado, muito muito utilizado para medir a rentabilidade da empresa é o ROI, que é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido é nada mais do que você pegar a atividade total e tira o capital do terceiro, ou seja, o que sobra exatamente para, como chama, o capital para da os donos da empresa. Os donos da empresa. Então, você quer saber para cada unidade investida naquela empresa, eu estou ganhando quando? Simples. Então, você e aí o... Fale. Pode falar. Não, o ROI é interessante porque ele indica o quanto do lucro da empresa, do resultado positivo, né? Vamos partir da hipótese de que a empresa está dando lucro, né? Aí eu vou falar lucro aqui daqui em diante. Do lucro está voltando para os detentores de capital, né? Mais precisamente para os donos de ações. Então, é isso que o retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROI, que é equity quer dizer patrimônio líquido, aí você tem esse retorno sobre o patrimônio líquido. E ele é interessante porque ele gera essa... Ele vai dizendo o seguinte, olha, o quanto sobra para mim, que sou dono do negócio? Exatamente. Depois de eu pagar todo mundo, né, pagar os financiadores da empresa, pagar funcionário, enfim, paguei todo mundo. O quanto sobra para mim? Né?
Aí, esse indicador, né, nos dá essa ideia do quanto sobrou para os detentores do negócio, dos É, donos do negócio. exatamente. Isso que o professor Bruno está falando. Para criar uma empresa, é preciso trazer dinheiro. Esse dinheiro é de espera, no mínimo, que ele traz alguma coisa a mais, ao não ser que seja uma empresa sem fim lucrativo, cujo objetivo é social e tal. Então, na maioria das empresas, como eu tenho, o Bruno tem, todo mundo tem, é para gerar lucro. Inclusive, a empresa só vai sobreviver e continuar trabalhando se ele A tiver função lucro. social de qualquer empresa é gerar lucro. Exatamente. Exatamente. Uma das Então, funções sociais é gerar lucro. exatamente. Então, se a empresa não está gerando lucro, pode acreditar, se ele está acumulando prejuízo, não vai à frente. É simples assim. Independentemente do que acontecer, se ele está tendo lucro atrás do prejuízo, até do prejuízo, até do prejuízo, não vai à frente. Então, é preciso que esse capital retorne alguma coisa para as pessoas que fundaram aquela empresa. Então, um dos medidas utilizados é o ROI, que a gente falou, que é o retorno sobre... É calculado pegando o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É como, por exemplo, você abriu um negócio fabricando bolos para vender. Você investiu R$ 100. No final das contas, depois de vender, fabricou os bolos, vendeu tudo, pagou as contas, pagou toda a despesa que você incorreu, sobrou R$ 20. Aí você pega os R$ 20 e divide por 100. Aí dá 20%. Então, você está tendo uma rentabilidade de 20%. Você entendeu agora a diferença entre a rentabilidade e a lucratividade, que é a eficiência? Lá você pegou o lucro e dividiu pela receita líquida, para ver para cada venda você está sobrando quanto para você. Aqui não. Para toda a operação feita, no final das contas, quanto está votando para mim. Então, é um indicador muito importante que ajuda a saber, né? Então, você vai fazer isso fazendo comparações entre os setores. A base de tudo é o que o professor Bruno fala. Você pega o segmento, às vezes o setor é muito abrangente, então você pega o segmento, você analisa, ele fica sempre no quanto maior, melhor. Então, você vai comparar, né, com os indicadores, os ROI de outras demais empresas, e comparar com a mediana, né? Tem outra Assim, coisa para porque... acrescentar? Assim, não, eu tenho assim, porque assim, a rentabilidade, ela é interessante porque ela permite o quão eficiente está sendo a empresa para entregar os recursos, né, assim, aos detentores de capital, Tem algumas perguntas né? que a gente vai responder, a gente vai responder no Zé final. fala do ROIC, né? O ROIC também é uma outra métrica, né? Exatamente. Que é o EBITDA ponderado pelo passivo oneroso. Exatamente. Né? E aí, boa tarde, Carlos, lá da igreja, né? Aí tem professor, tem meu irmão Samuel, e tem Magnus, doutor Magnus também fez uma pergunta. Ele faz: os índices ajudam muito para avaliar se devo ou não investir nela, professor Bruno. Aí ele diz: então, nesse caso, a liquidez baseada nos ativos seria uma boa análise para investidor? Sim. A liquidez, sim. Tá falando Né? então, ele está Agora, referindo digamos, você está falando da liquidez dos indicadores de liquidez ou dos indicadores, da liquidez dos ativos da empresa? Mais precisamente da liquidez das ações, da quantidade de negociações. Porque você pode ter a liquidez sobre essas duas perspectivas. Você quer saber a liquidez nos indicadores de liquidez? Aprender um pouco de contabilidade. Eu vou falar até no final que eu tenho um curso que eu estou disponibilizando gratuitamente no YouTube, né? Eu vou falar dele no finalzinho. Aí você tem a liquidez da empresa, os indicadores de liquidez, ou a liquidez do papel, do ativo, exatamente, da ação. se está bem. Aí eu preciso saber isso aí. Para poder tirar essa dúvida. Agora, se são indicadores de liquidez, por exemplo, e se você quer se referir, por exemplo, a esse indicador, que é indicador de liquidez corrente, que você pega a capacidade de pagamento da empresa, que é muito importante nesse momento da crise, porque se a empresa não consegue gerar caixa para poder pagar como chama? Os passivos de curto prazo, talvez ela não consiga sair, né, dessa crise aí, porque é muito importante. Nesse momento, a liquidez corrente é muito importante. Agora, como o professor falou, a gente não sabe se você está falando de liquidez em relação, né, à disponibilidade das ações no mercado ou liquidez, né,
porque a gente não sabe Que são os se tem indicadores. caixa, e vocês estão. Então, exatamente. Então, E aí depois tem a você. métrica de crescimento, né, Daniel? Perfeito, a gente vai abordar rapidamente a métrica de crescimento para poder Crescimento. depois voltar, agora ficar disposto para responder as perguntas. Então, Uhum. qualquer empresa nasce, né, pelos princípios da continuidade da empresa, nasce para permanecer, né? Até que chega o Uhum. momento se não permanecer. Então, Ela nasce para ser Highlander, né? exatamente. Então, para qualquer investidor como eu, como o professor Bruno, como você que está assistindo agora, é interessante avaliar como a empresa veio crescendo ao longo dos anos. Afinal, é claro que os indicadores que a gente está falando agora são baseados no passado. Então, é provável que essas coisas aconteçam no futuro, mas não é garantida que aconteçam. Por isso que indicadores, como o professor falou, indicam, mas não determinam. Mas a gente sabe que qualquer coisa que acontece nessa vida pode ser traçado pela regressão do passado dela. Por exemplo, quando a policial pegar você hoje, a primeira coisa que ele verifica é se você já teve outros crimes cometidos. Porque Sua vida aí... pregressa, né? Exatamente. Então, você pega uma pessoa, por exemplo, para ser até para você fazer amizade, você vê qual o passado da pessoa. Se a pessoa matou 1000 pessoas no passado. Então, o passado, para fazer análise, é muito importante. Então, é bom que a gente faça a mesma coisa para as empresas, trazer isso no contexto da avaliação das empresas. Então, Isso. a gente vê como vem crescendo a empresa ao longo dos últimos anos, que pode ser últimos 5 anos, últimos 10 anos, para ver se de fato a gente pode prever, mesmo que não seja a previsão está sujeita a incertezas, a gente pode pelo menos tomar uma decisão fundamentada. Então, esses indicadores geralmente são baseados em dois: o crescimento da receita e o crescimento do lucro. O professor Bruno agora vai falar sobre cada um deles. Isso, vamos lá. Crescimento da receita e crescimento dos lucros. A ideia aqui é a seguinte: nós estimarmos o crescimento da receita, né? Assim, qual a média de crescimento, digamos, no ano X foi 100, no ano X foi 110. Ou seja, de um ano para outro cresceu quantos por cento? 10%. Exatamente. E aí, isso é somente um exemplo. Mas claro que quando você for fazer essa análise, você vai pegar um período maior. Perfeito. E qual a finalidade de nós estimarmos isso? Para quem pensa em investir no mercado acionário para gerar renda para você, uma renda passiva, quanto mais a empresa gera, o crescimento for maior do lucro, maior vai ser o dividendo que você vai receber, né? Essa é a ideia, né? E sem falar que é através também do crescimento, né, que nós podemos fazer a projeção futura. Claro que a projeção é uma estimativa, né? É um modelo, e como todo modelo não representa toda a realidade da empresa. Perfeito. Né? Podemos estar passíveis a erro. Um modelo, segundo a ciência, nada mais do que uma caricatura de uma realidade muito complexa. Então, é só para ter uma ideia, né? Fazendo para o futuro, não para capturar de forma exata. Né? Uhum. Então, isso é feito geralmente... Essa ideia é essa. Então, se você pegar um dos indicadores muito utilizados, é o CAGR de receita, que calcula, né, a taxa de retorno, que vê quanto saiu da receita, por exemplo, 5 anos atrás, 10 anos atrás, até hoje. Né? Aí você vê, geralmente é anual, mas leva em consideração vários anos para poder capturar a taxa de crescimento, considerando o período que você realizou o cálculo. Então, isso pode ser feito pelo lucro para a receita. Lembram que eu falei no início que uma empresa só consegue resistir, continuar suas atividades no mercado se ela tiver lucro constante. Então, é importante que você leve esse crescimento em consideração para ver quanto a empresa veio crescendo ao longo dos anos. Ele fica quanto maior, melhor. Então, mais uma vez, o indicador por si só pode te dizer alguma coisa. Por exemplo, uma empresa que em 5 anos, 10 anos, apresenta um crescimento de, por exemplo, 40%, sozinho já te diz alguma coisa. Mas talvez naquele setor dele que ele atua, pode ser outro melhor ainda. Então, se a pergunta no início da nossa apresentação foi o seguinte: como eu faço para saber se uma empresa é saudável, boa para investir?
Então, você sempre vai investir no melhor, na melhor possível. Então, você vai comparar com outras do mesmo setor. É importante isso. Professor, se você tiver alguma outra coisa a poder acrescentar para a gente abrir a partida para as perguntas. Não, assim, não, vamos deixar para as perguntas logo. A galera vai trazendo, a gente vai falando. Tá certo. Porque eu falo mais do que a nega do leite, né? Você não fala mais do que eu, não, viu? Eu falo mais do que você. Então, a gente tentou, depois, doutor Magnus, por favor, faça a pergunta de novo para a gente ver se a gente consegue responder. Então, vamos ver. Tem o professor Samuel que fez uma pergunta relativa à apresentação da semana passada. Ele quer saber como fazer o pagamento de imposto em ações. De acordo com o que a gente falou na edição passada, a gente falou que, primeiramente, para você fazer declaração de imposto de renda, no que diz respeito a operações com ações, você tem que levar em consideração, primeiramente, você tem que separar operações normais da operação de trade. Operação normal é a empresa que você compra as ações e vende a partir de amanhã, uma semana, um mês, 5 anos, 10 anos depois. E outro é aqueles que muita gente faz, que é day trade, né? Que é o cara vai lá, né, apostando na variabilidade das ações do dia para poder lucrar. Então, no primeiro caso, a alíquota é 15%. Só que tem até 20 mil reais ao mês que é isento de pagamento de imposto. Ou seja, se eu realizar as vendas nas operações normais, que é swing trade, o que for lá, se o meu valor até ficou embaixo de 20 mil reais ao mês, eu não preciso declarar, o imposto. É claro, vou declarar lá no final do ano, março, abril. Agora, caso durante o mês as operações de venda de ações ultrapassarem 20 mil reais, eu vou ter que apurar o lucro e aplicar uma alíquota de 15%, que eu vou gerar o GRU e pagar. É muito importante enfatizar que o pagamento não é para você deixar lá na hora de declaração de imposto. É para você pagar até 20 dias do mês seguinte da operação, do mês subsequente à operação. Então, vamos supor, por exemplo, que nesse mês eu vendi as ações na Bovespa que ultrapassaram 20 mil reais. Então, eu vou apurar. Então, vamos supor que eu teve um lucro de 1.000 reais. Então, como eu vendi, minhas vendas ultrapassaram 20 mil reais e eu tive um lucro de 1.000 reais, então vou pegar os 1.000 reais e vou aplicar 15%. Daria 150, se eu tiver uma boa memória. Então, vai dar 150 reais. Então, eu vou pegar esses 150 reais, vou lá no site da corretora, ou do banco, da plataforma onde eu estou operando, eu vou gerar o GRU, eu vou pagar. E eu vou guardar esse recibo, porque eu vou fazer a declaração anual lá, mas o pagamento eu tenho que fazer agora. Se eu não pagar esse valor 150, o que vai acontecer? Você paga uma multa de até 20%. Além disso, tem juros e tal. Agora, quando é day trade, que é você comprou no mesmo dia e vendeu no mesmo dia, não importa quanto for. Mesmo se for R$2, R$5, 20 mil, 40 mil, 50 mil, você tem que pagar o imposto quando lucrar. Então, você lá, a alíquota é 20%. Você calcula em cima do lucro e você gera o GRU e você paga até 20 do mês subsequente. Se alguém ficar com outra dúvida, podem fazer. Mas espero que fique claro. Tá, você, Bruno, pergunta aqui qual o nível aceitável de endividamento. Bom, eu particularmente, assim, eu investindo, eu vou passar o que a teoria diz, né? E vou para o meu caso particular. A teoria, né? A teoria moderna de portfólio, de finanças, não estabelece uma estrutura ótima de capital. Né? Assim, tem diversos estudos que diz que é isso, outros estudos, por sua vez, que diz que é uma estrutura ótima é X, outra estrutura ótima que diz que é Y. O que é que eu acho? Eu verifico o seguinte, qual o capital mais oneroso? O capital de terceiro ou o capital próprio? Então, eu parto dessa ideia. Qual o mais oneroso? Bom, partindo dessa ideia, eu parto para o seguinte.
qual é o nível de alavancagem da empresa. 2, a alavancagem financeira, basicamente, gente, é pegar o retorno, o ROI, né, que é retorno sobre o patrimônio líquido, e dividir pelo retorno sobre ativo. Alavancagem. Beleza. E comparo com as empresas. Né? Então, eu tenho que verificar internamente, será que, por exemplo, assim, algumas literaturas dizem que o capital próprio é mais oneroso, outras dizem que é o capital de terceiro. Né? Eu, particularmente, eu acho que o capital de terceiro é mais oneroso, embora exista literatura que digam o contrário. Então, eu parto dessa ideia. Né? Eu verifico qual o nível de onerosidade de capital que a empresa tem. Né? Ou seja, isso é feito de forma a verificar qual a maior participação nas fontes de recursos. Maior capital de terceiro ou maior capital próprio. Beleza, verifico a alavancagem e depois eu comparo com as empresas do setor. Né? Que, digamos assim, eu não gosto de empresa muito endividada, apesar assim, de eu ter a seguinte ideia. Se a empresa ela é endividada, mas ela consegue entregar valor, né, para os seus acionistas, para mim está de boa. Eu pulo. Só completando o que o professor Bruno falou, eu também tenho a mesma filosofia. Eu não tenho um nível aceitável de endividamento. É claro, se uma empresa o endividamento representa 2 vezes, 3 vezes o valor de capital próprio, isso já me chama atenção. Mas, como o professor está falando, é você relativizar o assunto. Por exemplo, depende muito do negócio que você está analisando. Tem empresas que, por exemplo, a depender do negócio dele, ele pode estar muito endividado, mas é normal para aquele setor. Por exemplo, se eu pegar a setor de energia elétrica, são empresas praticamente que têm receita garantida. Então, eles têm mais, né, como chama? Mais liberalidade para... Exatamente. Inclusive, os bancos confiam, porque eles sabem que eles vão pagar. Então, depende muito. Vão honrar esses compromissos. Aí você faz aquela análise que a gente falou, votando ao início, relativizando em relação àquele setor. Então, mesmo você comparando, um vai ter o nível de endividamento mais controle melhor do que o outro. Aí você escolhe o melhor. Beleza? O Magno pergunta aqui, o histórico de uma empresa que distribui muitos dividendos é um bom sinal para se investir nela? Ou é um risco já que distribui e como risco de não ganhar? Bom, aí tem uma métrica, Magno, chamado... Guedes, né? Como chama? Tem que calcula a percentagem que é pago, né? Em relação... o payout. Payout, perfeito. Exatamente. E aí, assim, aí depende, aí você tem que verificar, digamos, em qual estágio a empresa se encontra. Na verdade, assim, qual ciclo de vida a empresa se encontra. Existem alguns estudos da professora Dixie, eu não sei nem a pronúncia dela, é uma professora lá da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que é um estudo que muitas pessoas aqui no Brasil utilizam para identificar em qual ciclo de vida a empresa se encontra. Por quê? Porque se uma empresa está no ciclo de vida maduro, né, ou seja, ela já alcançou o pico, né, ela não está na fase de crescimento. Né, consequentemente, ela pode distribuir dividendo. Exatamente. Então, nesse caso, a empresa, quando a empresa está no ciclo, se a empresa é considerada madura, né, eu, por exemplo, utilizo esse estudo de Dixon, né, para medir em qual estágio, qual ciclo de vida a empresa se encontra. Né? Aí, beleza. Então, se ela distribui boa parte dos seus dividendos, 80%, 90% tem um payout muito alto, payout é o percentual de lucro que é distribuído a título de proventos. Isso. Né, para quem não sabe. Aí tá. Então, para mim não há nenhum problema. Por outro lado, se uma empresa está numa fase de crescimento e distribui uma boa quantidade de lucro a título de provento, eu já me questiono. Eu já olho com ela com um olhar mais desconfiado. Por quê? Ela é uma empresa de crescimento. Ela precisa reter lucro para crescer. E ela está pegando esse lucro e distribuindo. Não aí é estranho. Né? Ou o contrário. Digamos, eu tiver uma empresa em declínio, mas mesmo assim está distribuindo lucro. Né? Que, na verdade, ela deveria reter lucro para voltar a ser uma empresa madura. Então, na verdade, a distribuição de dividendo por si só não é um indicador, digamos assim, se vale a pena o risco ou não. Então, o risco seria medido, Magno, através de eu colocar essa empresa em qual estágio ou qual estágio do ciclo de vida ela se encontra. Como ele falou, é isso mesmo. Uma empresa boa, consolidada no mercado, que já tem histórico bem, ele já cresceu.
Se ele está dividendo e você analisou os indicadores estão em dia, tudo controlado, quanto melhor ou maior como chama, o endividamento pago, melhor ainda. Agora, quando a empresa está em crescimento, está precisando e não está fazendo, aí você começa a desconfiar, vai na profundidade para analisar mais aquela empresa. Se não, tirando essas considerações, pagar devidamente, uma empresa que está pagando É o ciclo de vida, é Magno, melhor. que seria o ciclo de vida. Se você quiser depois, você fala comigo que eu passo o artigo. Eu tenho uma apresentação dela, do ciclo de vida. É bem interessante, bem legal. Então, ele falou, o paramento seria o tempo de vida, perfeito, é o tempo de vida. É o que eu estou respondendo a ele. Para a empresa consolidada, pode distribuir. Para a empresa ainda que está em crescimento, analise bem. Ou em declínio, eu questionaria por que está distribuindo tanto lucro, tanto dividendo. Se ela precisa, né? É lógico, então. Então, outra pergunta, se não tiver outra pergunta, a gente prometeu respeitar o horário de 1 hora para não deixar vocês, a nossa audiência cansativa, né? Porque a gente vai... Então, a próxima apresentação vai ser sobre outro elemento que ainda avalia a saúde financeira da empresa, baseado na análise fundamentalista, agora voltado ao mercado, que é valuation, que vai ser muito importante, porque, resumindo, esses indicadores que a gente falou sobre endividamento, eficiência, rentabilidade, crescimento, são utilizados em conjunto para poder tomar uma decisão. Não é utilizado de forma separada, não, é utilizado de forma simultânea. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por ouvir a gente. Se você tiver outra pergunta, o professor Bruno está lá, pode mandar mensagem para ele, está 24 horas. É uma decisão pessoal que a gente tomou de fazer isso. Então, ficam à vontade, fazem toda a pergunta. Se a gente não souber, a gente vai atrás, pesquisar para trazer. Até porque nossa ignorância é vasta, né? Porque a gente está aqui, não sabe de nada, a gente está só, né, a título, aprendendo. Eu sou Vitória, Ronaldo. Eu sou Bahia. Eu sou Bahia, mas deixa eu calar minha boca aqui, viu? Gente, obrigado aí, professor, obrigado. Eu tô com um curso, para quem quiser saber mais de contabilidade, eu tenho um curso gratuito no YouTube que eu disponibilizei lá no meu canal, né? Assim, é uma forma de eu retornar à sociedade tudo aquilo que ela me proporciona. E aí tá lá, um curso gratuito, eu estou gravando as aulas, estou distribuindo gratuitamente o curso de contabilidade superior, né? Para todos aqueles que necessitam de contabilidade. Obrigado a todos. Obrigado à minha mãe Alcideia, Magnus, mestre Magnus, professor grande mestre José, Ronaldo, tá lá, Samuel, todos, muito obrigado, minha sogra, minha esposa, todo mundo está lá. Obrigado a vocês. Vanessa está lá. Lorena está lá, muito bem. Muito obrigado a todos. Até a próxima. A próxima a gente vai abordar um tema muito importante quanto o de hoje, que é valuation, para ver se essa palavra, se uma ação está